E aí, beleza? Hoje nós vamos falar sobre dinheiro. Trouxe aqui um especialista na área para falar para vocês. Não, mentira. Esse aqui é meu filho, minha esposa está dormindo e aí para mim sobrou a tarefa de cuidar dele e enquanto eu cuido dele, a gente vai aí mandando os vídeos para vocês. Muita gente tem reclamado, às vezes, que o áudio não tem ficado legal, ou que o posicionamento não é o melhor, que deveria estar num local mais adequado. E realmente eu queria ter isso para oferecer para vocês, mas a verdade é que eu não tenho diante das circunstâncias. Você sabe que a gente faz isso de forma muito amadora, é simplesmente tentando de alguma forma trazer uma informação que possa ser útil para alguém. Mas vamos lá então falar sobre dinheiro. Dinheiro, é isso mesmo. É muito comum terminar a campanha e a pessoa fala assim, mas eu não ganhei nada, como é que pode? Eu não ganhei nada, eu trabalhei e não ganhei nada. Algumas questões são importantes você entender. Primeira delas é que só é possível ter lucro quando existe venda. Se não existe venda, não tem como ter lucro. Tá, se eu comprei 10 e depositei 10, quanto que eu tenho de lucro? 0. Basicamente, pelo menos em campanhas de estudantes, sonhando alto, campanhas em geral, mesmo de efetivos, considerando despesa de campanha, sua alimentação e etc. Se você comprar menos que R$ 2.500, provavelmente você não vai ter lucro. R$ 2.500 a R$ 3.000. Essa acaba sendo quase que uma média aí. Se você comprar menos que isso, provavelmente o seu lucro vai ser uma margem muito pequena ou ele vai ser inexistente se você comprar menos que isso. Essa média de R$ 2.500 é uma média que normalmente vai cobrir as suas despesas, vai cobrir os seus gastos e vai te permitir ter um lucro razoável. Só um minutinho. E vai te permitir começar a ter uma margem de lucro. Então, se você compra menos que isso, é complicado. Então, primeira coisa, então, você precisa vender. Se você comprou no Celsius R$ 2.500, R$ 3.000, é a partir disso que você começa a ter o seu lucro. Então, você precisa entender, se eu comprei R$ 1.000, quanto que eu tenho de lucro? Se é uma campanha, se você está numa campanha tendo gasto com alimentação, com hospedagem, transporte, provavelmente você não teve nada de lucro. E essa é a lógica. A outra coisa que você precisa entender é a linguagem da contabilidade. A contabilidade ela tem uma linguagem específica e você precisa entender essa linguagem. Então não adianta você, eu comprei esse livro aqui e estou depositando o dinheiro do livro que eu comprei. Isso não adianta. Você precisa entender que só existem duas coisas, débito e crédito. Então tudo que você compra, todo débito de despesa de campanha, tudo isso entra na pasta de débito. E o contrário disso é crédito. Só se tem crédito quando os seus créditos são superiores aos seus débitos. Então, se você tem 100 de débito e tem 110 de crédito, quanto que você tem de crédito de verdade? 10. Então, você fala, não, mas eu já depositei o dinheiro desse livro. Não existe esse negócio de depositei o dinheiro do livro. Existe crédito e débito. Quando você vai fazer o acerto, e isso é uma coisa fundamental, você precisa se preparar para o seu acerto. O que você precisa saber para o acerto? O que você precisa saber para o acerto? Para o acerto você precisa saber tudo que está lançado no teu nome, pelo menos com uma semana de antecedência, ou no máximo aí uns 3 dias. Com tudo que foi lançado no teu nome, você vai conferir, item por item. Você vai conferir todos os itens, tudo que está lançado no teu nome, a quantidade de livros e etc. Se tem alguma coisa que você não concorda, o gerente do Celsius, o líder da campanha, ele vai ter que te provar que você fez aquela retirada de material. Normalmente, se você fez uma retirada de material, vai ter uma assinatura sua ou de quem pegou esse material. Então, basicamente, funciona assim. Se você acha que não tem no seu nome, o Celsius tem por obrigação de comprovar que você efetuou aquela retirada. Então, primeiro você avalia todos os débitos, depois todos os créditos. Todos os cartões que você autorizou estão lançados no seu nome? Quem é que tem o dever de fazer isso? É o coportor. Não deve ele esperar pelo Celsius fazer isso, porque o líder, o gerente, ele tem 1 milhão de coisas para fazer, 1 milhão de contas para resolver. Então, é você que é o maior interessado nisso. Então, é você que tem que ter esse cuidado de se preparar para o acerto. Bom, tive que mudar aqui o cenário aqui, porque lá ele estava muito agitado. É você que chega na hora do acerto e diz quanto que você tem de depósito,
É você que chega na hora do acerto e questiona as notas que estão lançadas no teu nome. Tá, esse livro aqui está lançado no meu nome, mas eu não peguei esse livro, não pegou? Então, ou o líder, ou o gerente, ou quem está fazendo os acertos da campanha, ele tem a obrigação de te mostrar aonde está assinado ou quem fez a retirada do material. Então você precisa entender essa linguagem para você ter resultado. A gente fala, ah, mas ninguém entende nada. Mentira, isso é mentira. Não tem como entender o razão. Mentira, é você que não quer usar a sua capacidade intelectual que Deus te deu. É você que chega na hora do acerto e dita as cartas do jogo. O que vai entrar, o que não vai entrar, o que é seu, o que não é seu. Esse cheque você reconhece, você não reconhece. É você que vai trabalhar em cima disso aí. Então você precisa se preparar para o acerto. Se você não se prepara para o acerto, provavelmente você vai ter problemas. Não porque o céu esteja tentando te trapacear ou qualquer coisa assim. Mas se você não sabe explicar o que está acontecendo, se você não entende a linguagem contábil, você vai ter problemas, porque você vai dizer, ah, mas isso aqui não tá no meu nome, ou estão me roubando. Será que estão te roubando, ou você que não sabe explicar aquilo que você está querendo dizer? Então, entender essa linguagem é fundamental. A partir disso, então, tem alguns macetezinhos que são mais práticos. Como já falei para vocês, você precisa ter um volume de venda. Se não tiver volume de venda, não vai. Entender a linguagem contábil é importante. Se depois comprou 10, depositou 10, você não tem nada de lucro. Aí tem gente que... E agora, a outra coisa, claro, você vai ter que saber é como gastar. Tem gente que fala assim, ah, mas o maligno pegou o meu dinheiro. O maligno pegou meu... Será mesmo que ele foi lá e botou a mão no seu bolso? Terminou a campanha. Você comprou 4 mil reais. Você não tem nem um centavo no bolso. O que aconteceu? Tem algumas possibilidades. Primeiro, você deu descontos. Mais do que deveria ter dado. Segundo, você perdeu o teu dinheiro na rua. Terceiro, alguém te roubou. Quarto, o cliente não te pagou. Mas se você comprou 4 mil e depositou 4 mil, você não tem nada de lucro. Você não tem nada de lucro. Então, faça acertos semanais. É uma dica. Controle os seus gastos. Para onde foram esses 4 mil reais? Para algum lugar. Ou você gastou, ou o cliente não te pagou, ou você perdeu ou te roubaram. Só restam essas 4 opções. Macete simples, por exemplo, um dos maiores gastos que a gente tem é com a alimentação. Um dos maiores gastos que a gente tem é com a alimentação. Então, como é que você vai fazer com relação à alimentação? Você já fez alguma permuta? Sabe o que é a permuta? A permuta é quando você oferece um serviço, ou um produto em troca de outra coisa que você quer. Um exemplo. Eu vou fazer uma permuta com um restaurante, eu ofereço para ele os livros, apresento toda a oferta normal. Se ele comprar, bem. Se ele não comprar, você então oferece para ele a possibilidade de fazer uma permuta. Olha, como eu estou aqui no bairro, estou trabalhando aqui mesmo, e eu vou ter que almoçar em algum restaurante, eu ofereço para o senhor essa coleção, ou esse livro, ou esses livros, e o valor, que daria 300, 400, 500 reais, como eu vou estar por aqui, eu no caso, utilizo esse valor em refeições. Quanto custa um prato de comida para o dono do restaurante? Pouco. Mas claro que você tem que apresentar de forma muito, muito, muito ética para não parecer que você está pedindo comida. Se parecer que você está pedindo comida, amigo, aí a situação se torna muito mais complicada. E claro que você só pode fazer isso se você tiver dinheiro para efetuar o pagamento com os céus. Só se você tiver dinheiro para efetuar o pagamento com os céus. Então não adianta nada se dar 3, 4 livros numa permuta se você não imediatamente não pagar com os céus. Porque aí você vai estar lesando, depois você pode não ter dinheiro para pagar esses 3, 4 livros e aí vira uma bagunça. Então, permuta é uma coisa que dá certo. Fiz isso várias vezes e é algo que dá bons resultados. Você fazer uma permuta, uma possibilidade de economia. Tem outras economias que às vezes não são tão inteligentes. Às vezes a gente fala assim, não, vou a pé para não gastar passagem. Talvez você gastaria 5, 6, 7 reais de passagem de ida e de volta, você decide ir a pé, beleza. Só que você chega na casa do cliente tão cansado, mas tão cansado que você não tem força para dar a oferta. E aí? Valeu a pena economizar esses 5 reais ou não valeu a pena?
Às vezes a gente chega na casa do cliente com uma bolsa velha, uma mochila velha, um relógio velho, uma carteira velha, um sapato velho. E o que acontece com isso tudo? Isso às vezes dá um ar de que você, sei lá, cara, você mora na praça, um negócio assim. Então, depõe contra. Isso, você compra um negócio muito barato, um sapato muito barato, ok, ele é barato. Mas no longo prazo, qual é o resultado disso aí? Ei, tem mais uma coisa que eu tenho que falar. Não tenho como fazer um vídeo falando sobre esse tema sem dizer sobre isso. Interessante a característica, às vezes, que nós temos. Porque, assim, enquanto o líder, enquanto o pastor, enquanto o gerente dos céus, imagina, o comportor está devendo, saiu da campanha devendo R$1.000, um exemplo. No dia que o pastor, o gerente dos céus, o líder da campanha cobrar esses R$1.000 do comportor, ele se torna um miserável, ele não presta, ele é bandido, ele está tentando humilhar as pessoas, ele está apertando as pessoas, ele está usando o poder para oprimir as pessoas. Veja, o cara saiu devendo R$1.000, não fala absolutamente nada sobre isso, não dá uma satisfação nenhuma. E no dia que o pastor, o gerente dos céus ou o líder da campanha procurar para cobrar sobre esses R$100, ele ainda se torna um mau caráter. Quer se tornar inimigo de um comportor? Cobre alguma dívida dele. Então, talvez eu deixei isso aqui só a título de reflexão para a gente pensar sobre isso aí. Valeu!